Bom dia, meus irmãos. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, segundo livro dos Reis, capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, iremos fazer a leitura do versículo 1 ao 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 7. Lemos com atenção e com fé a palavra do nosso Deus que diz: Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhes ele o lugar, e então Eliseu cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Vamos orar. Senhor nosso Deus, privilégio, Pai, é meditarmos na Tua santa palavra. Privilégio é podermos nos reunir como povo santo, desfrutar da Tua presença, interagirmos com o Senhor e ouvir a Tua santa voz que nos transforma poderosamente. Por isso, faça mais uma vez, agindo com poder e graça no nosso meio, Pai, moldando o nosso coração segundo a riqueza da Tua graça e misericórdia, para a glória do Teu nome, é o que nós te pedimos, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, essa história que nós acabamos de ler, ela é iniciada, no mínimo, com a notícia animadora, porque os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, que olha, eis que um lugar que habitamos contigo é estreito demais, enquanto que alguns textos anteriores, durante toda essa narrativa de Eliseu e Elias, lembrem que Elias se achava sozinho, achava que não existia mais nenhum fiel com ele no reino do norte, ocasião em que os profetas estavam também escondidos em cavernas, vivendo de pão e água, por causa da perseguição ali imposta pelo rei Acabe. Então as coisas parecem que melhoraram porque apesar das dificuldades, muitos estavam professando a fé no Deus da aliança e se matriculando no principal seminário daquela região, juntamente ali com Eliseu. E vejam só, número de vocacionados aumentando. Aqui na igreja nós desejamos seguir nesse rumo por meio do farol vocacional que tem incentivado, que tem acompanhado e direcionado vocacionados no nosso meio para o ministério pastoral, para o chamado missionário e evangelístico. E esses profetas, devido ao aumento do número deles ali, precisavam de mais espaço. Os campos do seminário precisavam ser aumentados, então esses vocacionados pedem a Eliseu para construírem um local mais amplo, e falam, Eliseu então diz, podem ir, construam um local mais amplo, vão até o Jordão, tomem de lá algumas vigas e construam um lugar que vocês possam habitar, que nós possamos habitar. Um dos discípulos diz, serve-te de ir conosco. Outra versão diz, não gostaria de ir com os teus discípulos, com os teus servos? E o profeta responde, eu vou com vocês. Então, eles vão, e quando chega lá no local, eles começam a cortar madeira, todo mundo trabalhando, até que derribando um dos troncos, vê o seu machado cair na água e se assusta em desespero, falando, ai de mim, porque era um machado emprestado. Eliseu então entra em ação, pergunta onde foi que caiu esse machado. O rapaz mostra o local para Eliseu, então ele corta um pedaço de pau, lança-o ali, e isso faz com que o ferro flutue. Eliseu então fala, toma o machado, estende a mão. E o rapaz pega o machado, pega o ferro, estende a mão e recupera o machado que havia sido perdido. Meus irmãos,
há uma inquietação minha quando leio um texto como esse, ou quando li esse texto durante algum tempo, que é: qual a mensagem desse texto? Porque normalmente nós nos aproximamos das Escrituras, nos perguntando, fazendo perguntas que nos levam assim. A pergunta é a seguinte: o que eu devo aprender com esse texto? Como ele se aplica a mim? E são perguntas razoáveis e úteis. Como bons discípulos do Senhor Jesus, queremos saber o que as Escrituras nos ensinam, para que venhamos a praticá-la de modo a honrar o nosso Deus. E uma aproximação como essa, costumeiramente, temos a tendência de fazer e buscar identificação com os personagens locais, observar o seu comportamento, tentar imitar esse comportamento, ele seja positivo, rejeitar o comportamento como ele é negativo, e buscamos fazer isso nas nossas meditações das Escrituras. Essa aproximação não é de todo errado, meus irmãos. No entanto, uma aproximação que vai exclusivamente por esse caminho tem a tendência em incorrer em alguns erros. Alguns, quando leem textos como esse, de narrativas, têm a tendência de alegorizar o texto, que basicamente é dizer algo além do que o texto está dizendo. Nessa passagem específica, é comum as pessoas olharem o machado e falarem: o machado é a alma do homem. E o machado então se perdeu dentro do Rio Jordão. Quem poderá então resgatar essa alma? Então o profeta corta uma madeira, olha, lembramos de quê? Cruz de Cristo, que resgata a alma do homem do julgamento desse rio. E aí, meus irmãos, estenda a sua mão com fé e aceite essa salvação que é oferecida a você. Eu fico imaginando um marido alegorizando o discurso de uma esposa. Na verdade, eu acho que eu sou até culpado de alegorizar muitas vezes o discurso da minha esposa, porque lá ela fala assim: hoje você vai fazer o almoço, lembre-se da salada. Aí eu, já sei. Aí eu compro um hambúrguer, lá dentro do hambúrguer tem o quê? Salada, tomate e cebola. Ou então, vamos comprar uma pizza. Da pizza tem pizza que tem cebola e salada junto. Genial a minha ideia, não é? Fico todo feliz, aí quando ela olha para a minha cara, não foi isso que eu falei, não foi isso que eu pedi. E meus irmãos, geralmente fazemos isso com a palavra do nosso Deus, alegorizamos. Outra forma também que é comum de fazer uma leitura como um texto desse, é uma leitura moralista. Veja só o que aconteceu com esse discípulo de Eliseu ao tomar algo emprestado. Provérbios capítulo 22 diz que o que toma emprestado é servo do que empresta. Então vejam só, não tomem nada emprestado. Não tomem nada de ninguém emprestado. E certamente, meus irmãos, não tomar nada emprestado dos outros é um bom conselho. É um importante conselho, ainda mais em tempos de consumismo, onde as pessoas se endividam para poder conseguir as coisas que o seu coração deseja. Mas seria esse o objetivo desse texto? Seria essa a mensagem do Senhor para nós nessa manhã? Seria essa a mensagem do profeta? Essa narrativa está registrada numa escola de profeta, onde seus alunos lidam com circunstâncias do seu dia a dia? E para fechar, para os seminaristas que estão aqui presentes, vai um conselho também, uma leitura para os seminaristas. Nunca deixe um seminarista fazer algo sozinho, vai dar ruim. Seria essa, meus irmãos, então, o ensino dessa passagem, alguns modelos como esse. Um teólogo chamado Raymond Dillard, teólogo presbiteriano do Antigo Testamento, afirma algo que nos faz refletir. Quando ele diz que, de certo modo, tudo na vida ensina sobre sabedoria e loucura. Podemos ler histórias, fábulas, contos, romances, clássicos da literatura, e nos identificar com os personagens, e aprender diversos conselhos úteis com cada um deles. Ele segue dizendo que vemos a sabedoria e loucura ilustrada em nossos escritos, relacionamentos, jornais, livros, e até quando assistimos à televisão. Mas o livro dos reis, propriamente dito, não é uma coleção de parábolas ou leitura de sabedoria, e não devemos tratá-lo como se fosse. Qual seria, então, o ensino de uma passagem como essa que temos diante de nós? Meus queridos irmãos, as Escrituras que temos em nossas mãos ensinam mais do que comportamento moral, mais do que algo que devemos fazer, por mais que haja conteúdo moral no seu conteúdo.
O ensino fundamental das Escrituras é tornar o nosso Deus conhecido. É o próprio Deus falando com o seu povo, falando a respeito de quem Ele é, do que Ele faz e do que também Ele fará em favor do seu povo. Isso é o que nós podemos chamar de uma leitura cristocêntrica do texto bíblico, que é diametralmente oposta a uma leitura antropocêntrica, como foi exemplificado anteriormente. Logo, diante de nossa primeira pergunta, que proveito tirar desse texto? O mais adequado seria iniciar falando: o que posso aprender do nosso Deus, do meu Deus, a ler essa passagem? E aí passar a próxima pergunta: como devo responder a esse Deus? Logo, meus irmãos, o que podemos aprender a respeito do nosso Deus nessa mensagem, nessa passagem? Aqui vai então o tema da nossa mensagem nessa manhã, que esse pequeno milagre nos ensina que o Deus da aliança é amoroso e poderoso e cuida de nossas pequenas necessidades por meio de sua presença. O Deus da aliança é amoroso e poderoso e cuida de nossas pequenas necessidades por meio de sua presença. Meus irmãos, a situação em Israel era crítica. A situação em Israel, principalmente no Reino do Norte, era complicada, o reino já dividido, uma bagunça completa. A nação estava experimentando, então, sanções como consequências da quebra da aliança, conforme escrito em Levítico 26 e Deuteronômio 28. No Reino do Norte, os descendentes de Acabe e Jezabel atormentavam os fiéis. Uma fome atingia toda a terra, conflitos políticos, invasões estrangeiras, idolatria para todo lado, apostasia, circunstâncias que revelam o julgamento de Yahvé sobre Israel. E o livro dos reis, um livro escrito justamente para encorajar, trazer conforto e consolo ao povo que já se encontrava exilado lá na Babilônia, experimentando o ápice desse juízo divino. Esse mesmo texto nos diz que o Deus da aliança é amoroso e poderoso e cuida das pequenas necessidades de cada um do seu povo, se fazendo presente em nossas vidas. O Deus da aliança é amoroso e poderoso porque Ele cuida, meus irmãos, de nossas pequenas necessidades. E é interessante notar que o nosso texto está entre dois grandes momentos do ministério de Eliseu. Se você abrir a sua Bíblia, vai ver que no capítulo 5 tem a história conhecida da cura de Naamã, um conhecido comandante do exército do rei da Síria. Conhecemos a história. Eliseu ordena que ele dê 7 pulos no rio Jordão. Naamã fica revoltado, porque Eliseu nem foi ao seu encontro. Então Naamã depois é convencido de atender a instrução do profeta, e então realiza os mergulhos no rio e é curado. Meus irmãos, um milagre é à distância, um milagre é AD, um milagre remoto, um milagre onde Eliseu nem sequer encontra com Naamã, só dá uma instrução e o milagre é realizado. Tremendo, tremendo. Milagre com M maiúsculo. No mesmo capítulo 6 que acabamos de ler, mais alguns versículos à frente, a partir do 8, narra uma guerra contra o rei da Síria. E aí lemos coisas assustadoras, como primeiro, Eliseu, sabendo de uma informação, de um complô de guerra contra o povo de Deus, realizado pelo rei da Síria, quando ele se reúne de maneira particular com os seus generais. Depois, tropas, cavalos e carros cercam a cidade para pegar Eliseu. Geazi, o seu discípulo, se desespera, e Eliseu está lá tranquilo. Eliseu então ora, os olhos daquele discípulo são abertos, e ele vê uma multidão de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Deus cega as tropas inimigas, Eliseu então sai ileso. Assustador, meus irmãos, assustador. Um milagre com M maiúsculo. E no meio desses dois grandes milagres temos o nosso texto. Uma leitura rápida faz com que não venhamos a refletir sobre esse acontecido, porque o que salta aos nossos olhos são milagres com M maiúsculo. Milagres que nos causam espanto, milagres que nos deixam tremendo,
Como um machado perdido por um estudante desatento pode ser algo importante? Coisa pequena, não para o nosso Deus. Um Deus da aliança que é amoroso e poderoso e cuida das nossas pequenas necessidades, e não somente dos grandes eventos de uma nação, ou até mesmo dos eventos mundiais. Meus irmãos, os problemas de nossa vida não são triviais para o nosso Deus. Mesmo esses eventos pequenos, esses problemas e dificuldades que consideramos de somenos importância. Porque ao observarmos o coitado desse discípulo com o seu machado emprestado, sendo perdido, em meio a tantos acontecimentos nacionais se desenrolando, o rapaz sequer possuía um machado, é pobre, pega emprestado. Como é que ele ia pagar essa dívida de ter um machado perdido? Ele não poderia ir numa loja de conveniência, comprar um machado extra e devolver para o seu emprestador. Ele ia ter que pagar como um contrato de servidão. Então há uma necessidade individual e real aqui desse jovem discípulo do profeta. Meus irmãos, é comum nós incorrermos nessa caricatura a respeito sobre Deus, de que Deus não se importa com as coisas pequenas da nossa vida. Pensamos que, Senhor, deixa isso de mão. Isso não é tão importante para o Senhor, nosso Deus, dar importância. Tem tanta coisa mais importante para o Senhor resolver. Tem tanta coisa mais importante até na minha vida para o Senhor resolver. Deixa isso quieto. Isso é besteira. Isso é bobeira. Mas o nosso amoroso e poderoso Deus se importa, sim, com todas as necessidades do seu povo, até aquelas que consideramos pequenininhas. De maneira fascinante e inimaginável, Deus tem resolvido muito dos problemas das nossas vidas, meus irmãos. E com certeza, muitos aqui têm experimentado essa verdade, porque o nosso Deus se importa e cuida das nossas pequenas necessidades. Em meio a uma grande apostasia, conflitos políticos, sofrimentos, lutas, nosso amoroso Deus revela a sua graça e sua misericórdia, atendendo a necessidades pequenininhas, individuais, de cada um daqueles que confessam a fé no Senhor Jesus. Por isso, não deixe o seu coração, querido irmão, não deixe o seu coração ser contaminado pelo terrorismo do noticiário à nossa volta, pelas notícias terroristas de rede social, que ficam dizendo que vai acontecer isso ou aquilo com a nossa nação, que diz que vai acontecer isso ou aquilo outro com o povo de Deus. A igreja vai acabar, os dias estão contados, fujam para as montanhas. Não se deixe contaminar por essas notícias negativas, porque elas são coisas sérias, sim, são coisas sérias. Mas já comentamos que Eliseu experimentava circunstâncias terríveis no seu tempo. O povo no exílio deveria olhar para cada uma dessas circunstâncias e olhar para a sua própria, porque eles já tinham perdido a terra, eles já tinham perdido o seu templo, o seu reinado, levados cativos à Babilônia. E por meio dessa passagem, seriam relembrados que o Deus da aliança é amoroso, é poderoso e cuida até das coisas do nosso dia a dia. O Deus da aliança nunca deixou de sustentar o seu povo, até nas suas pequenas necessidades, como um machado perdido num rio. Nós vamos continuar, meus irmãos, experimentando vislumbres dessa graça no nosso dia a dia, na nossa vida, porque o nosso Deus é amoroso e bondoso e se importa com as suas pequenas necessidades. Meus irmãos, qual é a sua necessidade nessa manhã? Qual é a sua pequena necessidade que tem afligido o seu coração a ponto de considerar que, não, isso é pequeno demais para que o Senhor se importe? Pense a respeito disso nessa manhã. Agora, depois de pensar sobre isso, leve-a diante do Senhor, porque a sua compaixão é viva, ela é real, ela o move em nossa direção, porque não estamos lidando com um Deus super ocupado, indiferente às necessidades do dia a dia do seu povo, porque Ele precisa primeiro resolver questões mundiais muito mais importantes. Ele tem prazer em atender às necessidades triviais de cada um de nós e encontre, meus irmãos, conforto
consolo e encorajamento nessa grande verdade do nosso Deus. Vá até Ele, conte as suas pequenas necessidades, busque a sua presença, porque Ele vai suprir cada uma delas, segundo a riqueza da sua graça, até aquelas que parecem mais triviais. Um recado aos pais, porque eu sei que as preocupações e as responsabilidades e os boletos parecem não ter fim. E tudo isso acaba tomando a nossa atenção, a nossa energia, o nosso coração, nos levando a ignorar, a não perceber e a não ver as pequenas necessidades dos nossos filhos. Achamos que são coisas de só menos importância, muitas vezes bobagem, muitas vezes frescura. Não é, meus irmãos. O Senhor se importa. O Senhor é amoroso e poderoso e se importa. E nós somos chamados a imitar essa paternidade juntamente com os nossos filhos. Que sejamos ativos em buscar identificar e buscar soluções reais para as necessidades dos nossos filhos, por mais que elas sejam pequenas para cada um de nós, mas para eles são grandes necessidades. Assim ensinaremos aos nossos filhos que o nosso Deus, o Deus da aliança, é um Deus amoroso e poderoso, que cuida das pequenas necessidades do seu povo. Talvez muitos experimentem uma dificuldade nessa área da sua vida, justamente porque foram criados assim, os pais indiferentes às suas pequenas necessidades. Então você cresce achando que Deus também é indiferente às suas próprias necessidades. Então não repita, não continue repetindo esse erro, faça diferente. Seja um imitador do nosso Deus, que se importa com as pequenas necessidades do seu povo. Um recado também aos maridos nessa manhã: precisamos ser atentos às necessidades de nossas esposas. Aos nossos olhos, muitas vezes são necessidades pequenas, às vezes até bobagens, às vezes até frescuras, mas podem ser necessidades genuínas e importantes para as nossas esposas. E os homens constantemente são acusados de não se importarem com problemas simples das suas esposas. E, meus irmãos, somos chamados a amar as nossas esposas assim como Cristo amou a igreja. E Cristo se importa com as pequenas necessidades da sua igreja. Então iremos amar as nossas esposas e cumprir a nossa função, glorificando ao nosso Deus, quando também nos importamos, identificamos e cuidamos das pequenas necessidades das nossas esposas. John Flavel, no seu grande clássico da Providência Divina, um puritano conhecido, diz que como é grande o cuidado de Deus por seu povo. Ele faz todas as coisas por vocês. Seu cuidado e ternura são tão grandes que Ele não tira os olhos do seu povo. Ele mesmo guarda e protege de dia e de noite. Vocês são preciosos demais para serem confiados a outro. Todos os seus santos estão nas suas mãos. Deuteronômio 33, versículo 3. O Deus da aliança é amoroso e poderoso, porque cuida das nossas pequenas necessidades e faz isso por meio da sua presença em nossas vidas. Eliseu era um profeta do Antigo Testamento, tinha essa função de anunciar a palavra do Senhor, mas ele também tinha a função de representar Deus no meio do seu povo. A palavra do Senhor por meio dos profetas, irmãos, não somente traziam discursos, mas benefícios reais para aqueles que estavam na aliança, porque é a palavra do Senhor que faz todas as coisas à nossa volta. O autor aos Hebreus afirma que é o Logos de Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Logo, a presença de Eliseu na vida daqueles discípulos faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E é importante perceber que o governo de Deus tem sido demonstrado ao longo da narrativa por meio do chamado do profeta Eliseu, do seu ministério, o homem de Deus, e não do rei de Israel, o reino do norte. O texto mostra Eliseu fazendo o quinto
de uma série de libertações divinas ao longo do início ali do segundo livro dos Reis. No capítulo 4 sobre dívida, no capítulo 8 sobre morte, seca, doença e dificuldades, como temos visto aqui no nosso texto. Proteger os pobres, trazer vida e justiça, liderar exércitos, agir em favor do remanescente fiel que estava ali na sua vida diária. Eliseu é mostrado como um líder compassivo, capaz de prover por meio da assistência divina nas coisas comuns do seu dia a dia. Os israelitas experimentam a ação divina de muitas maneiras diferentes, mas todas elas por meio da ação ministerial do profeta Eliseu, a presença divina, a atividade divina por meio da vida e do ministério de Eliseu. O próprio registro dos estudantes pedindo para que Eliseu vá com eles, cortar as vigas, construir um novo local para ser habitado, atende e aponta para essa verdade poderosa, de que a presença de Deus na vida do seu povo faz toda a diferença, meus irmãos, até nas pequenas coisas do nosso dia a dia, conforme já foi citado. E Eliseu se faz presente na vida de seus discípulos, revelando assim o amor de Deus, do Deus da aliança para com os seus filhos frágeis, que somos cada um de nós. Israel, ao ter esse texto em mãos, ao lidar com o exílio da Babilônia, iria ler e o autor estaria falando assim: Israel, aqui está o seu Deus, Ele se faz presente na vida de vocês, Ele é amoroso e poderoso, confie nesse Deus, porque Ele se faz presente na vida de cada um de vocês. Um conhecido jornal presbiteriano conta uma história curiosa, que no século XIX, em Londres, havia um homem que era responsável por limpar uma região ali das ruas, e ele costumava varrer as ruas perto do prédio do parlamento. E então, certa vez, um ministro conhecido passou por lá e não viu mais aquele homem, sentiu falta daquele homem. Então ele vai atrás, busca saber onde está aquele homem, e aí então conta-se que ele morava numa região específica. O ministro vai lá até esse homem, encontra esse homem num pequeno sótão, num quartinho escondido, mobiliado só ali com uma cama, com uma bancada, com o mínimo. Então o pastor chega para esse homem e pergunta se ele se sentia sozinho. Você se sente sozinho aqui? Alguém visita você? Ao caso que esse limpador de ruas disse que não, se sentia bem, porque era visitado sim. Visitado pelo senhor Gladstone. Aí o ministro fica surpreso e pergunta: o senhor William Gladstone, primeiro-ministro? O limpador de rua, sim. O senhor Gladstone me visita, senta naquela cadeira, lê as escrituras comigo, ora comigo. Portanto, meus irmãos, que impactante é perceber que um homem tão importante como um primeiro-ministro, cheio de agenda, cheio de coisas a fazer, separava um tempo para estar com um homem necessitado no seu dia a dia. E inicialmente, comecei fazendo a pergunta de que, qual a pergunta que nos ajuda a nos aproximarmos do sentido desse texto? O que posso aprender sobre Deus? Como posso reagir a esse Deus? Mas existe outra pergunta importante, como nos aproximamos do texto das Escrituras do Antigo Testamento. Como podemos ver Deus em Cristo Jesus, reconciliando o mundo nas páginas do Antigo Testamento? Porque a revelação, queridos irmãos, ela é cristocêntrica. 8 séculos depois, um profeta galileu surgiu entre nós, abriu mão da sua glória, tomou a forma humana, assumiu um corpo de carne e se fez presente na vida do seu povo, prometendo então estar presente com esse povo até a consumação dos séculos, por meio de uma união mística, eterna e indestrutível. O ministério de Eliseu e a sua presença na vida do povo apontava para algo maior, para a obra de Cristo Jesus. E aqueles discípulos compreendiam a importância do profeta que representava Deus. Muito mais, temos então encorajamento e conforto,
por saber que foi o próprio Cristo que disse: eis que estou convosco todos os dias. Eis que me faço presente na vida de cada um de vocês, por meio da presença do Santo Espírito de Deus. E o Senhor Jesus é maior do que Eliseu. Um milagre desse que aponta para essa obra redentora, uma obra onde há perdão de pecados, sim, um grande milagre, mas também pequenos milagres do dia a dia, sustentando a cada um de nós nas nossas pequenas necessidades, meus irmãos. A história desse machado que é perdido e depois flutua sobre as águas ilustra a maneira como Deus age em nossa vida cotidiana. Uma história que busca nos consolar das angústias que nos aflige, que nos oprime, mas principalmente revelar o amoroso e poderoso Deus que se faz presente em nossas vidas, cuidando das nossas pequenas necessidades. Não despreze esses pequenos milagres. Vemos uma libertação amorosa e protetora do nosso Deus, que ainda é oferecida a cada um de nós, a todos aqueles que confiam no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Aprendemos por meio dessa mensagem que o Deus da aliança é amoroso e é poderoso e cuida das nossas pequenas necessidades, por meio de sua presença poderosa e vivificante nas nossas vidas. Amém?